Hare Krishna, boa noite. A pergunta é a respeito, para falar um pouco a respeito do esforço e do comodismo, né? Então, são dois caminhos opostos, né? Quando nós nos esforçamos, né, no caminho do Bhakti, nós sentimos uma certa modificação, ou seja, aceitação e eliminação. Isso é o resultado do esforço. Então eu aceito coisas que são favoráveis para o Bhakti e rejeito coisas que são desfavoráveis ao Bhakti. Isso é esforço. Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjana. Esses são os dois primeiros passos, né, da remissão. Aceitar o que é favorável, né, para Krishna, ou seja, para o serviço devocional, e rejeitar aquilo que é desfavorável. Então isso está relacionado ao esforço. Então esforço significa que você muda o seu comportamento, que você transforma o seu mundo interno. Isso é esforço. É algo que vai doer. O esforço sempre dói. Se você, por exemplo, pratica o Bhakti, mas você não sente dor, não está se esforçando. É como numa academia, né? Ou seja, como numa academia, no esporte, né? Você tem que forçar, né, o princípio da sobrecarga. Tem que dar mais carga ao músculo. Você tem que treinar mais o músculo, além do que ele já está acostumado, para você ter um desenvolvimento. Se você não dá um estímulo no músculo, né? Ou seja, se você não estimula o seu corpo, né, para que ele se desenvolva, ele não vai se desenvolver, ele vai se acomodar, né? Então é isso. O comodismo é quando você se acomoda. Quando você aceita, por exemplo, você aceita a luxúria, né? Você aceita a luxúria como algo já estabelecido dentro de você. Não dá para mudar. Não dá para realmente fazer mais nada. Então você se entrega à luxúria. Você se entrega à inveja. Isso é comodismo. O esforço significa você lutar contra esses inimigos, né? Ou seja, são inimigos que você tem dentro que você tem que lutar. Então o esforço está sempre relacionado ao seu mundo interno. Ou seja, que o esforço externo que você faz, sim, ele vai também fazer uma transformação no seu mundo interno, né? Mas o mais importante é que você realmente entenda o que você tem que modificar. Então isso é o esforço. Então você nunca desistir, né? Nunca desistir de ser humilde, por exemplo. Porque nós desistimos da humildade rapidamente, né? Só quando chegamos, aí nós chegamos assim, de certa maneira, uma certa humildade, porque não sabemos nada, não conhecemos nada. Mas depois dos anos, então você já pensa que sabe tudo, você pensa que conhece tudo. E você esquece a humildade, você se acomoda. Então, se você se acomoda nesse caminho, você nunca vai alcançar a perfeição. Por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia, você tem que estar disposto a derramar galões de sangue. Esse é o esforço seu. Ou seja, para quê? Para que você possa mudar a sua perspectiva interna, para que você possa pensar de uma maneira diferente. Isso é o Bhakti. O caminho do Bhakti, ele requer uma transformação. Aparentemente, ele é bem fácil de se praticar no Bhakti, porque não precisa de tantas austeridades como o Gyana, o caminho do Gyana, nem tantas práticas assim
de uma forma peritas, como o karma, né? O caminho do karma. Você não precisa muito disso. Você precisa se esforçar para cantar, né? Satatan kirtanyantomam, né? Jadantascha drilavrataha. Você se esforçando para sempre cantar, oferecer as coisas a Cristo, colocar Cristo no centro, mas o mais importante é que você queira mudar a sua visão interna, né? Tasmad Gurum Prapagate Jignasu Shreya Uttamam. Ou seja, você se aproxima desse plano querendo mudar a sua perspectiva. Como a gente dizia, a humildade, né? Algo tão difícil de se cultivar e algo tão básico. Sem humildade, você não vai a lugar nenhum. Você sem humildade, Krishna não vai aceitar nada que você fizer. Claro, vai ter sua purificação, mas você não vai atrair a atenção de Krishna. Então, Krishna ele fica atraído quando você se torna humilde. Humildade significa que você não tem nenhum desejo pessoal, que você não tem um desejo de desfrute, que você realmente aceita ficar atrás, né? Isso é humildade. Como, por exemplo, Rupa Goswami. Rupa Goswami, um grande, né? Imagina, ele era um grande erudito, uma pessoa assim muito, muito capacitada, né? Ele escreveu, né, muitos livros da nossa filosofia, os livros principais que nós seguimos, mas em um momento Rupa Goswami, quando ele está em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu chama Rupa Goswami, mas ele estava atrás, né? Ele tenta botar Rupa Goswami na frente e fala: vem cá, fala a respeito dos versos que você está compondo, mas ele não queria, né? Ele ficava atrás, assim como com muita... Ramananda Roy perguntava, não queria saber, indagava. Rupa Goswami como, né, sempre atrás. Então isso é humildade. Então, humildade é quando você tem poder, quando você tem conhecimento, quando você tem força, mas você realmente não utiliza isso. Ou seja, você utiliza somente quando você é solicitado em um serviço específico. Então, humildade é algo que está relacionado muito ao esforço. Se esforçar muito para ser humilde. Se esforçar muito para tolerar. Imagina, a tolerância é uma virtude para nós indispensável. Ou seja, nós temos que tolerar o meio ambiente, nós temos que tolerar a nossa mente, nós temos que tolerar os nossos desejos. Isso é uma vida de tolerância. O Bhakti é isso, tolerar tudo isso, né? Tolerar todas essas exigências. Então, se esforçar para isso. E o esforço está relacionado a isso, quando você realmente agarra essas questões principais, né? E você tenta melhorar nisso, né? Claro, através da prática também. A prática é essencial, sem a prática você não vai conseguir. Mas entendendo o ponto principal. Se você tem essa oportunidade agora, né, de ser humilde, oportunidade de ser tolerante, você tem que realmente se esforçar para isso, não se acomodar, né? Porque a tendência é essa, é se acomodar. Ou seja, como eu digo, se você tem muitos anos de prática, se você é um grande, né? Ou seja, se você está fazendo muitas coisas assim elevadas na consciência de Krishna, você tem a sua posição na consciência de Krishna, você vai achar que não precisa mais ser humilde, que não precisa mais ser tolerante. Mas, na realidade, você deve ser humilde e tolerante em todo momento, né? Imagina, quando Ishvara Puri ele se aproxima de Chaitanya Mahaprabhu, Ishvara Puri se tornou... Primeiro ele se aproxima de Chaitanya Mahaprabhu e ele era um grande Vaishnava. Mahaprabhu era, nesse momento, ele estava atuando no seu passatempo
de não ser um devoto, né? Ele era mais um erudito, um escolástico em sânscrito, muito reconhecido, muito famoso. E quando Ishvarapuri escreveu um livro, e ele pede para que Chaitanya Mahaprabhu, né, possa corrigir, né? Ele falou, você é tão erudito, né? Então corrija o meu livro, vê se tem algum defeito no meu livro. E Mahaprabhu ele disse, não, tudo que um devoto escreve é perfeito. Você é um devoto, então tudo que você escreveu é perfeito, né? Então esse é o nosso esforço, ou seja, sentir que tudo que um Vaishnava faz é perfeito, ainda que possa ter algum erro, né? Mas o Vaishnava, ele é perfeito. Então, a nossa humildade está relacionada a isso. Ou seja, nós temos que nos esforçar para ser humilde com os Vaishnavas. Ou seja, ser tolerantes com os Vaishnavas. Essa é a humildade, a tolerância que nós devemos ter. Ou seja, se esforçar para isso, né? Quando nós nos acomodamos, né, nós perdemos o critério. Ou seja, nós perdemos o senso de discriminação. Então nós não mais respeitamos, né, os Vaishnavas, não mais respeitamos, né, todo o esforço que os Vaishnavas fazem. Então, por isso, entre o esforço e o comodismo, né, sempre vai haver uma luta, né? Ou seja, como uma batalha entre o bem e o mal, podemos dizer assim. Então você tem a oportunidade de se esforçar. E qual é o caminho do esforço? É você se esforçar para ser o menor, para ser o mais baixo, para ser o mais humilde. Por isso a nossa filosofia ela está centrada nesse verso famoso, né? Trinhapi sunichena taruapi sahishuna amanina manadana kirtanya sadahari. Seja mais humilde do que a grama. Mais humilde do que a grama. Então se diz que a grama, de certa maneira, ela ainda ela tem uma resistência, né? Porque quando você pisa... A grama é o mais baixo, né? Mas, de certa maneira, ela tem uma resistência, por quê? Porque quando você pisa na grama, ela tem uma tendência a se levantar, né? Então o verso está dizendo que você tem que ser mais humilde do que a grama. Então algumas pessoas olham esse verso e dizem, não, isso é impossível. Gaudiya Vaishnavismo não é para mim. Como eu vou ser mais humilde do que a grama? Mas esse é o nosso esforço. O nosso esforço é para realmente se tornar o mais humilde. Ou seja, que nós não queremos ser, né, o centro, né, das atenções. Esse é o ponto. O Vaishnava, ele está sempre buscando o anonimato, né? Ou seja, é essa ideia, que na realidade as atividades do Vaishnava, ele se esforça muito no seu mundo interno, né? E ainda que ele possa ser um grande devoto, ainda que ele possa ser um grande Vaishnava, internamente ele não se considera assim. Então essa é a verdadeira humildade. Quando você realmente sente que você não tem posição, você não tem você não tem direito, né, a nada. Isso é o Bhakti. O Bhakti é você não pede nada. Esse é o poder do Bhakti, ou seja, é a diferença do Bhakti. Porque no Jnana, ou seja, nesse caminho da renúncia, né, você não quer participar do mundo material, né? Você não quer mais entrar nesse mundo reacionário, você se afasta, você vai para um local e você medita e você não quer contato com nada mais. Esse é o caminho do Jnana, tapasya, esse caminho assim, da austeridade seca. No caminho de Bhukti, no caminho do desfrute, você quer tudo para você, tudo. Você realiza as ações e você espera o resultado dessas ações. Que essas ações possam gerar um fruto, que você possa se elevar, que você possa ter energia para desfrutar mais. Esse é o caminho do karma. Mas no caminho do Bhakti, você não rejeita nada que vem,
você aceita tudo. Se você pode utilizar isso para Krishna, Yukta Vairagya, ou seja, uma verdadeira renúncia verdadeira. E, ao mesmo tempo, você não exige nada para você. Você não tem direito a reclamar nada. Você não tem direito a reclamações. Como disse Sri Sri Maharaj, em Vrindavana não existe departamento de reclamação. Ou seja, não existe PROCON. Você compra, veio estragado, veio com defeito, não pode reclamar, tem que aceitar. É algo assim. Na realidade, esse é o preço que nós devemos pagar. No Bhakti, o preço é muito elevado. No Guiana, no Karma, o preço não é tão elevado. Apesar que é mais doloroso, é mais difícil, você não tem que pagar um preço tão elevado. Porque você realiza as atividades, depende de você, depende do seu esforço. Então, nesses caminhos, né, da yoga, Ashtanga Yoga, né, esses caminhos que você faz, né, Jama Niyama, Pranayama, Asana, Pratyahara, enfim, todos esses caminhos, todos esses caminhos da yoga, isso depende do seu esforço. Então, você pode chegar a controlar a sua respiração. Imagina, você chega a um ponto que você não respira mais, você não precisa respirar. Você entra debaixo de um rio e sai depois de semanas. Isso acontece. O caminho do esforço, o caminho onde você pode, Lagima, você pode ficar mais leve que o ar, você pode levitar. O caminho do esforço. Mas no Bhakti é diferente. No Bhakti você busca a misericórdia. Você espera que a misericórdia chegue. Então isso é mais difícil por isso. Porque você depende da misericórdia. Você não depende, ou seja, não depende só do seu esforço, depende do plano superior. Que o plano superior possa te entregar algo. Isso te entregar algo para que você continue. Isso é o seu esforço. O seu esforço é depender do plano superior. Aprender a depender. Como uma criança. Uma criança, ela depende. Tipo a Subhadra. Né? Subhadra. Ela depende. Depende da Vishaka, depende do Prema. Né? Criancinha pequenininha que a gente tem aqui. Depende, o tempo todo ela depende, né? Porque se deixar ela lá, ela morre. Ela não vai comer, ela não vai andar, os bichos vão picar ela, enfim. Essa é a dependência completa. Né? Isso é o Bhakti. Você depende. Você realmente não tem liberdade. No Bhakti não existe liberdade. Você entra num plano de muita dependência, num plano de escravidão interna. Não é algo externo, né? Que você vai ser escravizado externamente, tolhido. Inclusive não, porque o Bhakti, você pode praticar o Bhakti mesmo com muitos desejos. Mesmo se você tem muitos desejos, você pode praticar o Bhakti também, não tem problema. Se você tem um coração impuro, está cheio de pensamentos negativos, não tem problema, você pode praticar o Bhakti. Mas você tem um sentimento de entregar tudo a Krishna, de entregar a sua vida a Krishna, de realmente seja feita a vossa vontade. Ou seja, como nesse exemplo, né, de Jesus Cristo, né, ele estava, né, ali já na beira, né, de ser prestes a ser crucificado, e ele ora, né, seja feita a vossa vontade. É mais ou menos isso. Ou seja, que nós temos que entregar a nossa vida. O Bhakti é isso, esse é o esforço. O comodismo é o contrário. O comodismo é você não querer entregar nada. Esse é o caminho do comodismo. Você não querer entregar, você desenvolver um egoísmo. Você não querer o caminho do sacrifício, isso é o comodismo. Você não querer se modificar internamente, você não querer
controlar os seus sentidos para Krishna, você não querer cantar, você não querer se esforçar para cantar mais. Imagina, quanto tempo você se dedica ao canto do santo nome? Tem pessoas que se dedicam 15 minutos, né? Tem pessoas que se dedicam meia hora, 1 hora, outros se dedicam 4 horas, enfim. Qual o tempo que você se dedica a servir a Krishna, servir ao centro, né? Não servir aos seus desejos egoístas, é você servir a Krishna. Qual o tempo da sua vida que você se dedica a isso? Qual o tempo que você está entregando a Krishna? E mesmo como chefe de família, ou seja, mesmo na vida de casado, você pratica o Bhakti, mas você tem que entender que isso é o quê? É uma oportunidade para você se purificar dos seus desejos de uma maneira regulada e que aos poucos você vai se entregar cada vez mais. Então, na realidade, o esforço ele está relacionado sempre à entrega. O comodismo está relacionado à inércia, você não fazer nada, você esperar, você não tomar iniciativa. Isso é o comodismo. Você não usar a sua inteligência. Então, você tem inteligência. Você tem inteligência. Você tem que utilizar essa inteligência na consciência de Krishna. Então nós vemos muitas pessoas que são muito inteligentes. Uma vez a gente conheceu uma moça que ela era da NASA, né? Assim, ela trabalhava na NASA. Assim, imagina. E física, não sei, tinha pós-PhD, essa coisa toda. Mas a gente via que ela não usava a inteligência na consciência de Krishna. Ou seja, não estudava o Bhagavad Gita, não estudava o Bhagavatam, não sabia nenhum verso. Ou seja, não tinha o interesse em usar a inteligência dela na consciência de Krishna. Mas a inteligência material que ela tinha era muito elevada, né? Então nós temos que usar a nossa inteligência, usar tudo que nós temos na consciência de Krishna. E assim nós vamos escapar do comodismo, né? O comodismo significa você controlar o seu sono, ou seja, você pensa, será que realmente preciso dormir tanto assim, né? Preciso comer tanto assim, preciso me gratificar dos sentidos tanto assim. Ou seja, é como você colocar medidas nisso, né? E sempre praticando. Quanto mais eu posso cantar, quanto mais vou me esforçar para cantar o santo nome de maneira mais concentrada, né? Ou seja, sentar e cantar e não falar nada, não pensar nada, só escutar e sentir a sua respiração. Porque quando você canta, você tem que sentir a sua respiração. Você tem que sentir que você não respira. Você tem que sentir que você sente algo, né, lá no diafragma, não sei. Que você sente uma pressão ali porque você já não respira, porque quando você canta, quando você respira para dentro, praticamente você engole a sua respiração para cantar mais. Aí você vai cantar de uma maneira mais concentrada. Então você não vai pensar nada, você vai fluir no canto do santo nome. A sua coluna tem que estar ereta quando você. Isso é o esforço, manter a sua coluna ereta, porque é um processo yógico. O canto do santo nome é algo yógico, é algo para yogis, não é você vai, claro, não existe regras nem regulações para cantar o santo nome, correto? Você pode cantar de qualquer jeito que você queira cantar, mas se você quer cantar uma boa japa, se você quer se esforçar para uma boa japa, para uma boa meditação no canto da japa, tem que estar com a coluna ereta, você não pode se mexer. Quando você estica a perna, balança o corpo, já atrapalhou, imagina, é algo assim. Esse é o esforço que você tem que ter. Quando você adora a deidade, você tem que entender, né? Eu não tenho uma posição na Ranvi Pro, né?
seja, eu não sou um brahmana. Eu não sou nada, eu não tenho nenhuma posição. Não tenho uma posição estabelecida. Na realidade, eu estou servindo Krishna, entregando tudo a Krishna. Krishna é o meu Senhor. Gopi Bhartu, Padakamalayu, Dasana Dasaha. Sou servo desse Senhor das Gopis. Então, na realidade, é tudo o que você faz. Quando você cozinha se esforçando para quê? Para não bogatear, né? Para não pensar que isso é para você, que você precisa desse alimento, dessa prachada. Não, você não precisa disso. Você precisa oferecer isso a Cristo. Na realidade, quando você cozinha, você se esforça para entregar tudo a Cristo. Isso é seu esforço. A pessoa comodista, ela entra e já está pensando no que vai comer, que está com fome, como vai ser, ela pensa, o comodista, ele pensa sempre nele, só nele, na gratificação dele. Ele é uma pessoa, o comodista é uma pessoa egoísta, ou seja, ele é uma pessoa acomodada, uma pessoa mais pessimista, no sentido que ele não busca o esforço, ele não se esforça para escutar o Harikatha, ele não se esforça para estudar, ele não se esforça para colocar a sua inteligência a serviço de Cristo, não se esforça isso. Ele está sempre acomodado. Ele acha que isso é assim mesmo, que não tem jeito, né? É como aquele cara que ele não quer mudar, ele acha que não tem jeito, não quer se esforçar. Esse é o comodista. Uma pessoa no caminho do comodismo não vê solução, né, para os grandes problemas. É uma pessoa que se esforça, ele vai pensar sempre em resolver os grandes problemas que existem, né? Que são problemas incríveis assim, de serem resolvidos, né? Que é o problema da morte, o problema da velhice. São grandes problemas. Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar velho, mas você tem que aceitar isso. O comodista, ele aceita isso. A pessoa que se esforça pensa, não, eu tenho que desenvolver meu corpo espiritual. E se eu desenvolvo meu corpo espiritual, meu Siddhadeha, então não tem mais que ficar velho, não tem mais que morrer. Então esse é a diferença, né, basicamente, entre comodismo e o esforço. Ouro para mim.